Vamos então resolver a tarefa número 1 da página 120 sobre equações do segundo grau e nesta tarefa vamos analisar a noção de equação linear e os conceitos associados. Vamos recordar então que existem dois tipos de funções do primeiro grau, a função afim, cuja equação é do tipo ax mais b, e a função linear, cuja equação é do tipo ax. A diferença entre estas duas equações do primeiro grau é que, enquanto o gráfico desta função, que é uma reta, passa pela origem dos eixos, a reta relativa a este tipo de função, isto é, relativa à função afim, é uma reta que não interseta o eixo de x no ponto da abscissa x igual a zero, isto é, não passa pela origem dos eixos. Então podemos dizer que a equação do primeiro grau é uma igualdade entre duas funções. Em termos práticos, resolver uma equação do primeiro grau é determinar a abscissa do ponto de interseção dos dois gráficos. Isto é, a função 4x mais 3 tem uma reta representativa, a função 2 que multiplica 7x menos 1 também tem uma reta representativa. Estas retas podem se intersetar ou não. Se se intersetarem, a abscissa do ponto de interseção vai corresponder à solução da equação. Temos então no primeiro membro a soma de duas parcelas, a parcela 4x, isto é, a parcela referente à incógnita da função, e o termo constante, que é a segunda parcela. No segundo membro temos uma multiplicação de dois fatores, em que no primeiro é uma constante e o segundo são duas parcelas. Aplicando a propriedade distributiva no segundo membro, vamos obter aqui uma adição algébrica que vai ser igual a 14x menos 2. Resolver então esta equação, isto é, calcular a abscissa do ponto de interseção, é determinar para que valor de x é que as funções têm o mesmo valor. Vamos então recordar que resolver uma equação é determinar o conjunto de solução da mesma. Isto é, em primeiro lugar devemos eliminar os parentes, resolvendo as operações dentro dos parentes e utilizando a propriedade distributiva e a regra de sequência de sinais quando for o caso. Na segunda fase, reduzir os termos semelhantes, quer no mesmo membro ou em membros diferentes, efetuando a transposição dos termos. Se o termo está somando em um membro, aparece subtraindo no outro. Isto é a operação inversa. Inversamente, se está subtraindo, aparece somando. Isto é, a troca de termos de um membro para o outro significa aplicar a operação inversa. Se o termo está multiplicando em um membro, aparece dividindo no outro. Inversamente, se está dividindo, aparece multiplicando. Finalmente, na terceira fase, devemos isolar a incógnita num membro. Para isso, devemos juntar todos os termos com a variável, por exemplo, no primeiro membro, é a regra geral, e passar para o segundo membro todos os termos independentes, isto é, todos os termos que não têm a variável x. Em resumo, para resolvermos uma equação, partimos de uma igualdade, não é assim? E tendo em conta os princípios de equivalência, que nós analisamos no slide anterior, vamos obtendo outras equações equivalentes até chegar à equação equivalente do tipo ax mais b. Isto é, temos a variável x isolada no primeiro membro e temos o termo independente no segundo membro. Este termo independente é uma constante. Resolvendo esta equação em ordem a x, se a está a multiplicar no primeiro membro, passa a dividir para o segundo. Então obtemos a solução da equação, que é x igual a b sobre a. Para além disso, vamos recordar que a resolução de uma equação do primeiro grau tem três tipos de soluções. Se as retas se intersetam num ponto, nós vamos ter um único ponto de interseção e, portanto, uma única solução, isto é, uma única abscissa. Isto é, o conjunto de solução vai ser constituído apenas por um valor da abscissa. Se as duas retas são coincidentes, isto é, se têm a mesma equação, qual será a interseção destas duas retas? Será um ponto? Não, serão todos os pontos de cada uma das retas. Isto é, o conjunto de solução não é apenas um valor de x, mas é todo o conjunto de valores de x. Isto é, o universo, ou seja, o domínio que nós estamos a utilizar nesta equação. Se o nosso domínio é o conjunto R,
então o conjunto de solução vai ser todos os valores x pertencentes a R, isto é, vai ser o conjunto R. Se o nosso domínio for, por exemplo, o conjunto dos números racionais, Q, significa então que o conjunto de solução vai ser igual ao conjunto dos números racionais, isto é, todos os pontos cuja abscissa é um número racional. A terceira hipótese, essas retas são paralelas. Se forem paralelas, elas não se intersetam. Se não se intersetam, significa que não existe nenhum ponto de interseção, isto é, o conjunto de solução é um conjunto vazio, isto é, não existe nenhum valor de x para o qual as funções têm o mesmo valor. Elas não se intersetam, portanto, o conjunto de solução é um conjunto vazio. No primeiro caso, isto é, quando a interseção das duas retas é um ponto, existe apenas um valor específico da variável x, em que a igualdade é verdadeira. Se b for diferente de zero, nós temos x é igual a b sobre a. Se b for igual a zero, nós vamos ter 0 sobre a, que é exatamente igual a zero. Isto é, no primeiro caso, são retas deste tipo, isto é, são retas cujo ponto de interseção tem uma abscissa diferente de zero, e no segundo caso, são duas retas que se intersetam na origem, isto é, x é igual a zero. No segundo tipo de solução, temos uma solução possível indeterminada. Indeterminada porquê? Porque a interseção das duas retas coincidentes é um conjunto infinito. E é um conjunto infinito porquê? Porque neste caso vamos ter a igual a 0 e b igual a 0. Resolvendo em ordem a x, vamos ter 0 sobre 0, ora 0 sobre 0 é uma indeterminação. Finalmente, na terceira situação, das retas paralelas, qualquer que seja o valor de x, a igualdade é sempre falsa. Não é? Se tivermos aqui um valor de x, se traçarmos a perpendicular ao eixo x paralelo ao eixo dos y, vamos obter dois pontos distintos, isto é, não existe um ponto de interseção. É, portanto, uma equação impossível. Neste caso, a é igual a 0 e b é diferente de 0. Então temos 0 vezes x é igual a b, de onde vamos obter aqui uma equação impossível. 0 nunca é igual a b. Recordados os conceitos de equação do primeiro grau e das funções afim e linear, vamos resolver a nossa tarefa. A Alice e o Carlos cometeram alguns erros na resolução da equação 4x mais 3 é igual a 2 que multiplica 7x menos 1. Quais são os erros cometidos por cada um deles? Corrige-os no teu caderno diário e resolve e classifica a equação que a Alice e o Carlos tentaram resolver. Vamos então, em primeiro lugar, analisar a resolução da Alice. Nós temos então 4x mais 3 é igual a 2 que multiplica 7x menos 1. Vamos aplicar a propriedade distributiva. Vai ser 2 vezes 7x menos 2 vezes 1. Ela cometeu já aqui um erro. 2 vezes 7x é 14x, mas 2 vezes 1 é 2. Portanto, o correto seria 14x menos 2. Continuando a resolução, admitindo que isto está certo, vamos isolar a variável x no primeiro membro. Fica então 4x. Ora, 14x está a somar no segundo membro. Vai passar para o primeiro membro a subtrair. A operação inversa. Fica então 4x menos 14x é igual a menos 1, que lá tínhamos. O 3 está a somar no primeiro membro, passa a subtrair para o segundo. Fica então menos 1 menos 3. Ora, 4 menos 14 dá menos 10x. E aqui menos 1 menos 3, menos 4. Como nós queremos determinar o valor de x e não o valor de menos x, vamos multiplicar ambos os membros por menos 1. Há aqui um salto na resolução que não mostra os espaços intermédios, nós vamos aqui explicitá-los. Teríamos então menos 10x é igual a menos 4. Multiplicando por menos 1, ficaria então menos 1 vezes menos 10x dá 10x e menos 1 vezes menos 4 dá 4. Ela aqui errou. Então, resolvendo em ordem a x, fica então x é igual a 4, 10 está a multiplicar no primeiro membro, passa a dividir para o segundo. Fica então x é igual a 4 sobre 10. Então, qual é o erro que a Alice fez aqui? Ela manteve o menos 4 no segundo membro e passou o menos 10 para o segundo, admitindo que isto estava a subtrair no primeiro membro. Quando não, menos 10 está a multiplicar no primeiro membro.
Então o menos 10 está a multiplicar no primeiro membro, passaria para o segundo membro a dividir. E ficaria então menos 4 a dividir por menos 10, daria então menos por menos 4 décimos. O conjunto de solução que ela determinou para esta equação, admitindo que ela estava certa, menos 4 mais 10 é igual a 6, portanto o conjunto de solução é igual a 6. Significa então que o ponto de interseção destas duas retas seria um ponto da abscissa igual a 6. Vamos agora analisar a resolução do Carlos. A propriedade distributiva seria 2 vezes 7x dá 14x, 2 vezes menos 1 dá menos 2, portanto está correto. Isolando a variável x no primeiro membro, fica então 4x menos 14x é igual a menos 2, que é que nós tínhamos, e este mais 3 passa como menos 3 para o primeiro membro. Aparece aqui o primeiro erro. Portanto, a equação equivalente seria então 4x menos 14x é igual a menos 3 menos 2. Menos 2 já lá tínhamos. O 3 está a somar no primeiro membro, passaria a subtrair para o segundo. Admitindo que isto estava correto, ficaria então 4x menos 14x é igual a menos 10x. 3 menos 2 é 1. Está correto aqui. Portanto, significa então que multiplicou ambos os membros por menos 1, porque nós queremos determinar o valor de x e não o valor do seu simétrico. Multiplicando então menos 1 por menos 10x dá 10x e menos 1 por 1 dá menos 1, de onde x é igual a menos 1 a dividir por 10, ou seja, menos 1 décimo. Analisada a resolução da Alice e do Carlos, vamos então resolver a equação partindo dos pressupostos que nós analisamos no início deste vídeo e executando as diversas fases. A nossa equação é então 4x mais 3 é igual a 2 que multiplica 7x menos 1. Vamos em primeiro lugar aplicar a propriedade distributiva. Fica então 4x mais 3 é igual a 2 vezes 7x, ou seja, 14x menos 2 vezes 1, ou seja, menos 2. Vamos isolar a variável x no primeiro membro. Fica então 4x menos 14x é igual a menos 2 menos 3. 4x menos 14x dá menos 10x, menos 2 menos 3 dá menos 5. Como nós pretendemos determinar o valor de x e não do seu simétrico, vamos multiplicar ambos os membros por menos 1. Menos 1 vezes menos 10x dá 10x e menos 1 vezes menos 5 dá 5, de onde x é igual a 5 a dividir por 10. X é igual a 5 décimos, podemos simplificar esta fração, quer o numerador quer o denominador são divisíveis por 5, portanto 5 dividido por 5 dá 1 e 10 dividido por 5 dá 2, portanto x é igual a 1 meio, significa então que o ponto de interseção destas duas retas vai ter de abscissa 1 meio, ou seja 0,5. Aqui à direita temos a explicitação dos passos, tendo em conta as fases de resolução de uma equação de primeiro grau. Eliminar os parênteses em cada um dos membros, neste caso aplicar a propriedade distributiva, depois reduzir os termos semelhantes em cada um dos membros. Não existem termos semelhantes no primeiro membro, nem existem termos semelhantes no segundo membro. Efetuar a transposição dos termos para reduzir os termos semelhantes, isolando os termos em x. Passamos as parcelas em x para o primeiro membro e as parcelas independentes para o segundo. Reduzir os termos semelhantes, foi o que nós fizemos aqui. 4x menos 14x ficou apenas um termo, menos 10x. E no segundo membro efetuamos esta adição algébrica. Menos 2 menos 3 é igual a menos 5. E obtendo então a variável igual a um valor constante, vamos resolver em ordem a x, tendo em atenção que se o primeiro membro for negativo, nós multiplicamos ambos os membros por menos 1, porque nós queremos obter o valor de x e não o valor de menos x, do seu simétrico. Visto isto, vamos então testar se a nossa solução está correta. Nós dissemos que a solução desta equação é x igual a 1 meio. Se substituirmos o x por 1 meio, quer no primeiro membro, quer no segundo membro, nós vamos chegar a uma igualdade verdadeira. Ora, vejamos, 4 que multiplica 1 meio mais 3 é 4 meios mais 3. Ora, 4 meios é 2, 2 mais 3 é 5. Vamos substituir o x no segundo membro. Fica então 2 que multiplica 7 vezes 1 meio menos 1. Ou seja, 7 meios menos 1 é 7 meios menos 2 meios, ou seja, 5 meios, que multiplica 2.
este 2 simplifica por aquele 2, fica 5. Então 5 é igual a 5. Estamos perante uma igualdade verdadeira, o que significa que a nossa solução x igual a meio está correta. Portanto, o valor de x igual a 1 meio é exatamente o valor da abscissa do ponto de interseção das duas retas. Vejamos então, temos a função f de x que é igual a 4x mais 3, é o primeiro membro, e a função g de x, o segundo membro, que é 2 que multiplica 7x menos 1. Se verificarmos o ponto de interseção destas duas retas, é o ponto de coordenadas 0,55, ou seja, a sua abscissa é 0,5, ou seja, 1 meio, e o valor das funções para x igual a 0,5, ou seja, para x igual a 1 meio, é exatamente 5, foi o que nós determinamos aqui, não é? 5. Pedem-nos depois para classificar o tipo de equação. Esta equação é então uma equação possível e determinada. Possível porque as retas se intersetam e determinada porque elas se intersetam apenas num ponto, neste caso no ponto P.